Bom dia, paz Senhor Jesus. Uma manhã, nesse domingo de manhã, de salvação, dia 9/2/2020. Vamos falar um pouquinho de oração e de fé? Vamos falar sobre isso? Glória a Deus, né? Vou falar aqui um pouquinho de oração para vocês e como que às vezes a gente às vezes não consegue, não sabe pedir, né? E a gente não confia muito nas nossas orações. E aí, vamos falar um pouquinho, então, de oração? Aqui, o centurião de Cafarnaum, em Mateus 8, no capítulo 5, diz assim, ó, o texto da Bíblia, eu vou ler para vocês. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Porém, olha só o que o centurião falou para Jesus. Ele fez um clamor e disse assim, afirmou para Jesus, né? E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha só a fé deste homem. Ele rogou e ele creu fielmente que não necessariamente precisaria que Jesus estivesse lá no local para que houvesse essa obra. Essa obra ela poderia ser feita apenas no poder da palavra de Jesus. Se Jesus afirmasse, o servo dele já estaria curado. Olha que fé tremenda, né? No final do texto, aqui no 13, tá escrito assim, ó. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E como creste, te seja feito. Quer dizer, o centurião, ele clamou, ele rogou primeiramente, ele creu que não necessariamente precisava de ter Jesus presente, ou de ter um objeto, ou de ter uma prova, ou sinais. Ele creu que se Jesus apenas dirigisse uma palavra, o servo dele já estaria curado. Olha que maravilha, que homem de fé. E o que eu queria dizer para vocês, meus amados e queridos, que não tem como Deus dá uma vitória para você se você não tiver fé. Você tem que ter fé. Em todas as suas orações, você tem que ter fé. Orar e crer que já recebeu. Não sei se vocês já viram com uma criança quando elas pedem algo pra gente. Ela chega assim, olha, eu quero tal coisa. Elas não medem esforço para pedir e outra, elas não põem obstáculo. Por exemplo, elas não vão pedir e vai colocar obstáculo. Bom, por exemplo, vamos citar um exemplo. Os meus netos, por exemplo, vó, eu quero um doce, ele é assim, 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 e eu quero ele. Quando que você quer esse doce? Eu quero ele hoje, tá, vó? E pronto. Eles vão falar assim, mas eu não sei se a senhora vai poder, eu não sei se a senhora tem dinheiro, não sei como que a senhora vai fazer para procurar o doce. Eles não colocam isso, eles pedem e pronto. Por isso que Jesus disse, sejai como as crianças, porque elas já conquistaram o reino do céu. Por quê? As crianças até pedir elas sabem, até impedir elas sabem, né? Então, quando você for orar, você ora como uma criança. Pede e confia no Senhor. E faça como centurião, use a sua fé. Quando a gente pede, a gente tem que visualizar, gente. Tudo que a gente pede, a gente tem que pensar na nossa mente, criar, porque eu acredito que Deus tem o bom e o melhor para nos dar, mas a sua mente tem que criar também o que realmente você deseja. Entendeu? Se é uma coisa material, se é saúde, você tem que mentalizar, visualizar aquela situação. Por exemplo, você quer uma geladeira nova, no caso,
vai lá na loja, abre a geladeira, né? Coloca a mão nela, sente o cheiro da geladeira nova, qualquer outro bem material que você queira, faça isso, porque, gente, quando a gente visualiza, mentaliza e coloca aquilo no nosso coração, a gente tá criando um caminho para essa situação. Entendeu? E aí, o que você vai fazer? Deus, eu preciso de uma geladeira, eu quero uma geladeira, e ora confiando, veja a geladeira na sua frente, sente o cheiro da geladeira nova, entendeu? Ora e espera, tá? Não fica repetindo sua oração, porque quando você repete uma oração, é um sinal de que você não tá confiando nela. Então, gente, quando você orar, você ora dessa maneira. Senhor, eu preciso, quero, a geladeira, ela é assim, 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 a marca é assim, 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 ela é do tamanho de assim, assim. E eu tenho certeza que Deus vai tomar um caminho e vai cumprir a sua oração. Tá? Quando a gente ora, gente, para saúde, por exemplo, a gente não ora e fica se vitimizando. A gente ora e espera a cura. E confia nela. Porque o poder de Deus, ele é infinito, né? Ele pode todas as coisas. Então, quer dizer, a gente não pode limitar o poder de Deus. Então, quando você falar, Senhor, eu quero ser curada de tal enfermidade, você mentaliza que está bem, entendeu? Mesmo que você estiver sentindo sintomas, tenta não pensar nos sintomas, tenta conquistar uma liberdade, extravasar o seu limite, e fazer com que você não sinta essa situação, entendeu? Mesmo que você não tiver legal mesmo, sabe? Não tiver bem, mas você sai, você vai pra igreja, você limpa a sua casa, você arruma a sua casa e confia na sua cura. Porque simplesmente essa doença, ela vai sumir da tua vida. Porque Deus, ele não quer que a gente fique se vitimizando, entendeu? Porque quando você repete que você tá com tal enfermidade, muitas vezes, o seu cérebro... Gente, eu falo muito de mente, né? Às vezes o outro vai falar assim, essa irmã, ela tá misturando as coisas, ela fala muito de ciências, de mente. Não, gente. Sabe por que tem muito pastor, muito crente, que tá com aquela enfermidade de depressão? Porque eles não acreditam, gente, que o nosso cérebro, ele contribui para toda essa situação. Ele tem que ser treinado, o nosso cérebro, ele tem que ser treinado a confiar. Para vocês terem uma ideia, quando a gente ora, na neurociência foi comprovado que o nosso cérebro, ele recebe um bem-estar tão grande. Uma pessoa, ela estava muito doente, e quando ela foi fazer a tomografia por conta de um tumor que ela tinha no cérebro, na mesma hora, quando ela entrou na ressonância magnética, ela começou a orar. E os médicos não entenderam porque partes do cérebro dela começou a entrar num êxtase infinito. Para você ter uma ideia, o grau do tumor naquela hora começou a diminuir. Isso, gente, foi comprovado cientificamente. A gente não está inventando. A neurociência comprova a existência divina. A neurociência comprova a existência de Deus. Você tá entendendo? Muito crente tá perdendo a fé porque espiritualizou tanto, botou sobrenatural em tudo e esqueceu que nós somos 50% divinos e 50% humanos. Você tá me entendendo? O seu cérebro tem DNA divino. Você tem condição ilimitada para conquistar tudo que você quer a partir do momento que você treina a sua mente para isso. E não tá fora, não, do contexto bíblico, porque você tem realmente que tratar o seu cérebro, gente. É como qualquer outro órgão do seu corpo. É como o coração, como o rim, como o fígado. Você tem que dar saúde para ele. Sabe como que você dá saúde para o seu cérebro? Orando,
lendo alguns livros bons, né? Os livros circulares que não vai ferir a sua doutrina espiritual, a Bíblia, né? A palavra de Deus diz que o homem, ele sofre, erra e perde muito por falta de conhecimento. Você entendeu? E a partir do momento, gente, que você começa a treinar o seu cérebro com isso, você começa a conquistar esse lado material, entendeu? Porque muita gente vai na igreja, ouve uma palavra, olha, você é um vencedor, você vai conseguir e tal. E o cara vai pra casa, a pessoa vai pra casa e ela fica lá, gente, de braços cruzados, esperando não sei o que acontecer. Você tá entendendo? Eu vi um vídeo do pastor Cláudio, até eu ri muito, porque ele falou, a pessoa vai no culto, né, e os outros, você é um vencedor, eu sou um vencedor. O cara sai de lá, eu sou um vencedor, rodopiando aquela coisa toda, eu sou um vencedor. Quando ele chega na porta da casa dele, eu sou um vencedor, já tá, né, no outro dia eu sou um vencedor. Aí ele tá no trabalho, eu sou um vencedor? Será que eu sou um vencedor? É um vencedor, todos nós somos, gente. Nós temos capacidade infinita, é ilimitada a capacidade do ser humano. Você tá entendendo? E você tem que treinar o seu cérebro. Muitas depressões, muitas angústias, muitas doenças, é porque o nosso cérebro, ele viciou nesse vitimismo e ele quer ficar preso ali. Porque pro nosso cérebro, ele quer sempre o mais fácil, ele é que nem rato. Sabia? Que o nosso cérebro é como rato, ele quer o mais fácil. Qual é o mais fácil? É ter um pensamento negativo. É achar que a tua oração, Deus não vai ouvir, não vai sair do teto. Você tá entendendo? O mais fácil é pensar negativo. Por quê? O negativo vem mais fácil na nossa mente. Porque é muito mais difícil a gente mentalizar e colocar na nossa mente que algo sobrenatural vai acontecer e achar que tudo de mal ou de ruim tá te cercando porque você merece, porque você fez aquilo outro. Não, gente, não é assim que funciona. A maioria dos problemas psicológicos no meio cristão é porque as pessoas vai para a igreja, tem um culto maravilhoso, entendeu? Manifesta a linguagem do Espírito Santo, muitas vezes da cambalhota, rodopia, e no outro dia continua do mesmo jeito. Por quê? Porque esqueceu de que o nosso problema tá aqui, é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é sem vergonha. Você tem que aprender a lidar com ele. Aprender a lidar com o cérebro. Porque o nosso cérebro, ele quer sempre o mais fácil. E ter pensamentos negativos é mais fácil para o cérebro do que fazer o esforço de tentar pensar positivo. Entendeu? Então, gente, nessa manhã do dia 9, eu anotei até algumas coisas que eu não queria esquecer nada para passar para vocês, né? Então, quando você orar para a saúde, fica alegre, porque ele vai atrair saúde para você. Procura, né, sorrir, sempre ser feliz, não importa a situação que você tá. Muitas vezes os outros falam assim, nossa, você tá sempre sorridente. É verdade, mas só Deus sabe que muitas vezes tá dentro do nosso coração. Mas é assim que você tem que agir, porque você vai atrair para você saúde, gente. Eu não tô misturando as coisas. Eu tô apenas afirmando para vocês que a neurociências faz com que a gente realmente crê que Deus existe e que tem um céu e que nós vamos morar lá. Você entendeu? Eu gosto muito, pesquiso muito a neurociências e depois que eu pesquisei a neurociências, eu acho que eu fiquei mais crente. Porque agora eu sei que ele existe, porque agora eu sei que ele tá olhando por nós, porque a gente vê cada detalhe no nosso corpo humano de Deus, entendeu? E que tem um céu esperando por nós, e que a nossa oração é ouvida a partir de nós.
Olha o que esse centurião falou, apenas uma palavra tua. Não precisa estar lá, não precisa de bolsinha. Não precisa de bolsinha, não precisa de sal grosso, não precisa de rosa. Não precisa de envelope, não precisa de carta. Não precisa nada disso, gente. Não precisa nada disso. A sua mente está conectada com Deus. É você e Deus. Você não precisa de nenhum intercessor. O único intercessor que você precisa é Jesus Cristo, porque você vai orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai te guiar na tua oração. Eu espero que esse vídeo seja importante para você e que ele tenha gerado um conteúdo de confiança em você, né? E quando vocês orarem, medita sobre o problema. Vocês meditam sobre o problema. Olha, eu tô com um problema assim, assim, assim. Vocês vão orar em nome do Senhor Jesus, apresentar todo o seu problema para Deus, tá? Vocês vão pensar nesse problema, certo? E ao orar para esse problema, vocês falam para Deus a solução. Dá uma solução. Vocês dão uma solução, olha, Deus, se o Senhor fizer assim, 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 igual o centurião disse, Senhor, não precisa ir lá na minha casa. Se o Senhor fizer assim, assim, o meu servo sarará. Pensa bem nisso, gente. Analisa a palavra, certo? Vocês vão criar na sua mente uma solução para o seu problema. Vai analisar bem o seu problema e vai criar uma solução para ele, tá? São 3 passos que eu tô te dando. Primeiro, pensa no seu problema, né? Fala todo o seu problema para Deus. Todo ele. Não esquece nenhum item. Por quê? A nossa mente, ela se pega em detalhes, né? E quando a gente não pode fazer, é a hora que Deus opera maravilha na nossa vida, tá? É a hora que Deus vai operar. Você vai pensar numa solução. Vai colocar uma solução. Senhor, sabe? A solução é assim, 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 né? Fica concentrado na sua fé o tempo inteiro. Não perca a fé de maneira nenhuma na sua oração. Você já orou, entendeu? Aí o que você vai fazer? Colocar a sua fé em prática. Vai manifestar a sua fé. Vai exercer a sua fé. E uma coisa importante, com convicção que você já recebeu. Igualzinho a criança. A criança pede, vira as costas e vai embora. Entendeu? Ela fica pedindo. Aí você fala, tá bom. E aí ela espera. É assim que você vai fazer. Entendeu? Vai ter a convicção de que você já recebeu. Tá bom? Outra coisa, gente. A gente não faz afirmações e dá ordem pra Deus. Tipo assim, ó. Eu quero um carro e pronto, acabou. Eu determino um carro. Não é assim. Não é assim, porque Deus não é teu empregado. Entendeu? Você tá precisando de um carro. O carro vai ter muitas soluções na tua vida por conta se você tiver um carro. O carro realmente é necessário. Você tá precisando do carro, não é pecado fazer pedidos materiais para Deus. Deus tem o do bom e do melhor pra te dar. Enfim, você é filha e filho dele. Entendeu? Então eu creio que assim, Deus tem o melhor pra te dar. Não é pecado pedir bens materiais. Só que você não vai colocar Deus na parede, porque ele não é teu escravo, não é teu empregado. Você vai orar, sentir o cheirinho do carro. Se possível, vai numa concessionária, faz um test drive, passa a mão no banco, sente cheiro, tá? Que você vai criar um caminho na sua mente para conquistar isso. Não vai ter nenhum pensamento negativo, tá bom? E afirme que você já conseguiu todas as orações, tenha convicção de que você já recebeu. Agora é diferente, quando você vai orar para uma viagem, para um casamento, mudar de casa, quando que você vai orar para fazer uma faculdade, reunião de ministério, essas coisas tudo. Toda vez que você for ter um tipo... um problema desse na sua vida, você vai orar da seguinte maneira, né? Você vai
pensar naquela situação, vai orar em nome do Senhor Jesus e vai dizer assim, olha, se for a sua vontade. Sabe por quê? Você vai colocar a soberania de Deus para que você não tome um caminho errado, tá? Deixa Deus operar, deixa ele ser soberano na tua vida, né? A oração que eu afirmei para você sobre a situação de conquista, que é saúde e bens materiais, você vai orar já com alegria que já conquistou. Agora, para mudar de casa, para casamento, reunião ministerial, trocar de igreja, fazer viagens, tudo isso vocês vão deixar na soberania de Deus. E aí, quando eu falo soberania de Deus, vocês vão falar, Senhor, seja feita a sua vontade. Gente, quando Deus quer uma coisa, nada impede. Nada impede. Quando Deus quer dar algo para alguém, nada impede Deus trabalhar. Ele é soberano, ele vai criar caminhos para te dar. Entendeu? Um bom casamento, uma boa viagem, uma faculdade, tá? Um bom ministério, uma boa igreja, tá? Deixa a soberania de Deus trabalhar na sua vida. Aí você vai orar assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Tá bom? E lembre-se, tenha convicção de que você já recebeu. Lembre-se de treinar o seu cérebro. Lembre-se que o nosso cérebro é preguiçoso, ele é um rato, ele vai no mais fácil. E ter pensamentos negativos sempre é mais fácil, gente. Você já acorda com pensamentos negativos. Infelizmente, nosso cérebro é assim. Então, tenta treinar a sua mente e o seu cérebro para que isso não aconteça. Mesmo por pior dos problemas que você tenha na sua vida. Tá ok? E eu gostaria de ler para vocês também em 1 de Coríntios 2:9. Vamos olhar lá o que Deus quer falar para nós? Vamos lá. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Olha, 1 Coríntios, vocês não acreditam. Ó, eu abri em cima. Olha aí, ó. Olha só, gente. 1 Coríntios que eu falei. Ó, eu não marquei nada, hein? Não marquei nada. 1 Coríntios 1, no capítulo 2:9. Gente, olha, eu não marquei nada. Nada, gente. Impressionante. Meu Deus. Impressionante. Gente, eu não marquei. Tô sendo sincera pra vocês. Eu marquei aqui no caderno, mas abri a Bíblia abriu, né? Creia tão somente. Tá escrito assim, olha. Ó. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilaram. Mas falamos a sabedoria de Deus, o oculto em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, sabe o que quer dizer esse versículo aqui? Além de tudo isso que Deus vai fazer na sua vida, está preparado um céu. Olha, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu
e o ouvido não ouviu, e não subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O céu, tá? O céu. O céu está preparado para nós, irmãos. Não me entenda mal quando eu digo que é para você usar sua mente numa meditação. Não me entenda mal, porque se você não colocar a fé em prática, como que a gente usa? A fé é um sentimento. É um firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê que vai receber. Então você tem que usar a sua mente, o seu cérebro para isso. Entenda, por favor. Tá? Mas o céu é o que está reservado para você. Tenha essa convicção. Depois de que eu comecei a entender melhor, a ciência está ligada com Deus. Tá bom? Então aproveita aquele culto maravilhoso, mas coloca no teu coração aquela fé. Não espiritualize tudo que você vê, porque você tem que conquistar. Não vai adiantar Deus enviar uma palavra de poder e de fé para você e se chegar na tua casa e ficar de braço cruzado. Tudo é muito difícil, tem que conquistar. Vai à luta, coloca em prática tudo que você orar, você tem que colocar em prática. Tá bom, meu amado? Deus te abençoe a todos que está aí junto comigo aí nessa página do Facebook. Gente, a minha intenção nessa página Mônica Botter é dar um conteúdo o melhor, tanto como cristã, como profissional também, tá bom? Um grande beijo para vocês, segue-me aí na página do Facebook, tem um canal no YouTube também, me segue lá, me ajuda que cresça esse canal e expanda, que possa expandir os nossos pensamentos. Amém, irmãos? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus para todos e tenha muita fé e conquiste o seu objetivo. Beijo!